Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Motivo da prisão do deputado Capitão Assunção é revelado, de site. O ministro Alexandre de Moraes alegou ameaça à segurança de Lula ao determinar a prisão do deputado estadual Capitão Assunção. Na decisão, que é sigilosa, o magistrado afirmou que solto parlamentar também representa risco a ministros do STF, como ele próprio, alvo de publicações no TikTok. Moraes sustenta que o deputado afronta a manutenção do Estado Democrático de Direito com as postagens, descumprindo decisão judicial que impedia de se manifestar nas redes sociais. A conduta foi classificada como ilícita e gravíssima. Na referida plataforma, Capitão Assunção acumula 1,2 milhão de seguidores. Ao mandar o Capitão Assunção para a prisão, Alexandre afirmou que as publicações têm claro intuito de, por meio de violência e grave ameaça, coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, com flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito. Tal conduta, segundo Moraes, também configuraria ameaça a deputados e senadores. No despacho, Moraes deu destaque a um parecer do Ministério Público Estadual do Espírito Santo, que, divergindo da Procuradoria-Geral da República, pediu a prisão do deputado. Nele, o MP Capixaba aponta diversas ofensas à honra de Alexandre de Moraes. A prisão, mas o Alexandre de Moraes mandou prender os dois mesmo assim. E o ministro também mandou prender o deputado estadual do Espírito Santo, Capitão Assunção do PL, porque ele teria descumprido medidas cautelares. Consta, vamos lá, financiar protestos, né, ordeiros e pacíficos, que estão lá autorizados, permitidos, né, pela Constituição, não há crime algum nisso. Transportar manifestantes para um protesto, também não há nenhum crime nisso. O Capitão Assunção, mais um que alega, e ao que tudo parece, tudo indica, está acusado de um crime inexistente, crime de opinião, né? Então, a gente fica se repetindo, mas é importante que se diga tudo isso várias e várias vezes, porque muita gente ainda não se tocou, por incrível que pareça, consta da situação que nós vivemos aqui no Brasil. Principalmente nossos pares jornalistas, né? Esses estão hibernando e fingindo que há normalidade, que estão prendendo golpistas, né? Veja, o caso do deputado Assunção. Se eu não me engano, ele usou palavras fortes como demônio, capeta, para se referir a ministros do STF. Me diz onde é que é o crime disso. Me diz onde está, para eu entender a punição, avaliar. Não vão entregar, né? Não vão entregar no Código Penal, na Constituição, em lugar algum. Porque, de novo, é a perplexidade do Tucker Carlson diante do relato do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas então você não pode reclamar, xingar, falar o que você quiser num país? Não pode, porque é um país sem liberdade. No caso do empresário atacadista, é ainda pior, porque na decisão da prisão, contrária à recomendação da PGR, consta que levaram água e marmita, comida, para os manifestantes em frente ao quartel. Ora bolas, qual é o crime? Então eu volto a repetir, Lacombe, tudo que a gente está vendo de abuso de poder, de arbítrio totalitário, persecutório em nosso país, tudo depende de uma premissa absolutamente falaciosa e que a imprensa toda encampou para colaborar com esse sistema que está perseguindo a direita, que é a premissa de que houve uma tentativa organizada, orquestrada, hierarquizada de golpe de Estado. E aquelas pessoas estavam lá todas cientes desse esforço golpista para derrubar o Estado Democrático de Direito. Num domingo em que não tinha nenhuma autoridade lá, sem arma alguma, comendo algodão doce, armados apenas da bandeira do Brasil e da Bíblia. E, obviamente, sem nenhum tipo de coordenação hierárquica, porque até agora ninguém conseguiu provar nada parecido, né? Então, se eles partem dessa premissa, claro, se você ajudou alguém nessa manifestação que culminou em alguns atos isolados de arruaça, de vandalismo, coisas que a esquerda faz há décadas no Brasil e sai impune sempre.
você é alguém que participou desse planejamento golpista. E olha, eles avisaram, né? Primeiro pegaram os golpistas, os executores, digamos assim. 17 anos de prisão, blá, blá, blá. Agora estão atrás dos financiadores. O sujeito levou uma aguinha lá para o cara em frente ao quartel, financiou o ato golpista. E eles vão vir depois atrás, já prometeram, e eu estou aguardando, né? Eu e muitos outros, dos intelectuais. Incitaram o golpe. Não vamos nem falar do caso de que, por exemplo, eu condeno violência e arruaça e vandalismo desde sempre. A minha coerência é a mesma há 25 anos. Black Blocs, Antifa, MTST, que joga coquetel Molotov em Fiesp, ou MST, que invade Congresso, gente que vai lá pichar apartamento de ministra do Supremo, jogar tinta vermelha à guisa de sangue. E eu sempre condenei isso. E continuo condenando. Então eu condeno todo mundo que invadiu e que quebrou, depredou patrimônio público naquele fatídico 8 de janeiro. Então, como é que alguém como eu pode ser incitador, um dos intelectuais que participaram do golpe? É claro que não dá para entender, mas na cabeça do ministro Alexandre de Moraes não precisa ter coerência, não precisa ter lógica, porque ele não está aí para fazer justiça ou para salvar democracia alguma. Ele está aí para fazer o trabalho sujo de pitbull do sistema, do consórcio PT, STF e velha imprensa, para perseguir a direita e ver se resgata no Brasil a velha estratégia do teatro das tesouras, a hegemonia da esquerda nos seus 50 tons de vermelho, em que Aécio Neves com Tabata Amaral fingem ser oposição ao Boulos, em que Ricardo Nunes, ainda que com apoio de bolsonaristas, finge ser algo muito, muito, muito à direita das alternativas, né? E o Ricardo Salles escanteado. Então, de novo, o povo brasileiro acordou. O povo brasileiro, pelo menos metade da população, quer participar do debate democrático, da política. Não quer o sistema opaco, centralizado e sem voto impresso da eleição. Não quer soltura de condenado com base em malabarismo geográfico do CEP para poder botar o ladrão de volta à cena do crime, como diria Alckmin, do nada. Não quer o partidarismo de ministros que gritam nós derrotamos Bolsonaro. Não quer nada disso. E não quer, claro, engolir Aécio Neves como direita do PT. E a única alternativa. Quer uma direita conservadora, coerente, o Nicolas Ferreira, todo mundo fica presidente por isso, porque é um menino jovem, cheio de vontade e senso de justiça e disposto a lutar pelo que acredita e não é um tucano, não é um MBL Cruzes, né? Então, é isso que eles estão querendo eliminar do jogo político. Vão conseguir? O tempo dirá, né, Lacombe? Agora, se eles conseguirem, mataram de vez a tal democracia que eles estavam tentando, entre aspas, salvar. TSE decide aplicar proposta do PL na censura nas eleições de 2024. Atuarem para remover imediatamente no período eleitoral, que a gente não sabe muito bem o que é o período eleitoral, conteúdos que forem considerados discurso de ódio ou antidemocráticos, né? Quem que vai dizer o que é isso? É uma versão mais agressiva do PL da censura que foi deixado de lado pelo Congresso Nacional. Constantino, estamos assim, as nossas cortes superiores continuam brincando de deputado federal, de senador, né? Estão legislando, né, livremente, e a gente vai nessa. Assim, o PL da censura volta, como disse o advogado André Marcília, especialista em liberdade de expressão, é uma versão mais agressiva do PL da censura, Consta. É lamentável e a gente pergunta para que Congresso. Em primeiro lugar, Lacombe, é bom lembrar que o TSE já é uma coisa meio jabuticaba. É uma excrescência brasileira, né? Não existe algo parecido nos Estados Unidos ou em outros países com democracias mais sólidas e mais sérias, né? Ele, teoricamente, deveria cuidar da parte mais administrativa do processo eleitoral, mas no Brasil virou esse leviatã, esse monstrengo gigantesco que acaba abarcando tudo na eleição, né? Não só o processo em si, como a questão do que é retirado ou não das redes sociais, e agora de forma automática e prévia, sem um devido julgamento, sem nada. Na prática foi criado o Ministério da Verdade no Brasil, e cabe a esse grupo seleto, essa cúpula de sábios, né, dizer o que é verdade ou mentira. Alguns depositam uma certa esperança no fato de que o Moraes está de saída desse troço. Não sei
qual é o aparelhamento que ele deixa. Mas Nunes Marques assumindo, pode ser que a coisa mude um pouco de postura. Até aqui, a gente sabe que o TSE foi instrumentalizado pela turma do Alexandre de Moraes para beneficiar um lado da disputa e prejudicar o outro. A gente pode lembrar aqui a noite inteira de exemplos, mas basta citar que durante a campanha eleitoral o Bolsonaro não podia lembrar que Lula era amigo, camarada, companheiro de longa data de ditadores comunistas, que agora todo mundo está vendo, né, as trocas de amor, as juras de amor eterno e tudo, e também que ele defendia aborto. Não podia falar isso. Né? Então o TSE jogou um jogo sujo e com essa determinação normativa que atropela o legislativo, que ignora a necessidade de um Congresso, na prática está se criando algo pior, como uma sigla disse, eu concordo, do que aquele PL da censura que era relatado por um comunista, que a turma do governo conseguiu aprovar o caráter de urgência, e vamos lembrar aqui, alegando que era para salvar a vida de crianças, fazendo um discurso, uma ladainha completa de que a Deep Web levava à morte de criança, aquela coisa da escola, não sei o quê. E se você não fosse votar o PL da censura, você era a favor de morte de crianças, eles aprovaram a urgência, viram que iam perder, o Lira avisou a turma do PT, retiraram de votação. Mas não desistiram. Estão até hoje tentando, mas a própria turma do STF/TSE avisou na época. Se vocês não fizerem, a gente faz. E tá aí, promessa, missão dada, missão cumprida, como diria um deles aí, né? Então, Lacombe, tudo isso é muito típico de uma republiqueta das bananas, né? De um país terceiro-mundista. Não é coisa séria, não é nada que remeta à liberdade. O Eduardo Bolsonaro, deputado, junto com Paulo Figueiredo, deram uma entrevista para o Tucker Carlson, que hoje é talvez o jornalista com mais exposição no mundo, tocaram algumas reais ali, né, sobre o abuso de poder, do poder judiciário e tudo, e o Tucker Carlson ficava incrédulo. Ele falava, mas se você criticar o próprio processo eleitoral, isso pode trazer problemas para vocês? Sim, isso não é um país livre, foi a constatação dele. É a constatação que a gente faz todo domingo aqui. Você já tentou de tudo para limpar o box do banheiro. Deputado Nicolas Ferreira, como é que um parlamentar, né, que está lá no parlamento, no Congresso Nacional, para fazer leis, para aprovar leis, se sente vendo a Corte Eleitoral, o TSE, fazer isto que está fazendo, Nicolas. E muita gente aqui, Nicolas presidente, faltam quantos anos? Para 2030 ainda não dá, né? Tem que ter mais de 35 anos, 2034 já dá, né, Nicolas? Vocês estão me impressionando demais. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Vai com calma, uma coisa por vez. Antes, inclusive, lá como a gente responder a lei de Murphy, né? A nossa doutora pediu para estarmos no consultório às 9 horas. Mas antes disso, eu vou responder, quero responder essa pergunta e vou precisar me ausentar. Mas vamos lá. O deputado hoje federal, ele se sente numa situação extremamente, uma sensação de impotência. Até mesmo porque quando você é eleito deputado federal, você percebe a magnitude do que é ser deputado federal. Afinal de contas, você tem um papel fiscalizatório, um papel de legislar as leis para toda a federação. E isso não está acontecendo, pelo contrário. Coloco aqui alguns pontos. Nós, deputados, saímos de nossas casas para poder irmos até Brasília, para poder votarmos projetos importantes. Talvez era uma expectativa, mas hoje não é uma realidade. Nós temos hoje projetos como, por exemplo, a proibição do cerol. Nós votamos esses dias, assim, projetos de fato que são completamente em segundo plano. Não que não sejam importantes, mas a gente percebe que as verdadeiras demandas que estão surgindo na nossa sociedade estão sendo deixadas de lado e, pelo contrário, o deputado não está tendo o poder que ele poderia exercer. Então, nós, deputados, ficamos pressionados, né, de ambos os lados, até mesmo porque eu entendo, muitas das vezes, o nosso eleitorado, quando eles nos cobram, né, de atitudes, e eu não julgo ninguém sobre isso, porque numa democracia, de fato, o deputado deveria ter esse poder, assim como o senador, por exemplo, de instaurar um impeachment de ministros do STF, ou de conseguir votar um pedido de impeachment do atual presidente, que já atingiu o recorde de assinaturas, mais do que foi quando o impeachment do Collor e Dilma, mas nós sabemos que hoje o jogo ele está completamente acordado.
Então fica muito difícil a gente fazer qualquer tipo de movimentação, até mesmo porque a nossa liberdade de expressão, digo mais, a nossa imunidade parlamentar, abarcada ali no artigo 53 da Constituição Federal, não está sendo respeitada. Nós temos o deputado federal Carlos Jordi, que é líder da oposição na Câmara, sofrendo uma busca e apreensão em sua casa, com ali a arma sendo apontada para o rosto de sua esposa e da sua família, sem menos ter uma motivação justa quanto a isso. Porque antigamente a Polícia Federal ela se imbuía do propósito de ir atrás de corruptos. Ou seja, eu me recordo, sou novo, mas me recordo de que tinha apreensões de malas e malas de dinheiro, políticos com dinheiro dentro da cueca, enfim, era isso que a Polícia Federal se imbuía do seu trabalho diário. Agora não, agora ela se tornou uma fiscalização de liberdade de expressão, até mesmo porque dias antes da gigantesca manifestação que ocorreu dia 25 de fevereiro deste ano, nós tivemos ali quase que um recado dos ministros dizendo, olha, se falar um ai contra um ministro do STF, sairá de lá preso. E colocando a PF a serviço disso, ou seja, a Polícia Federal, que tem como eu posso dizer, um respeito muito grande pela sociedade, está perdendo esse respaldo, porque de fato está servindo a interesses de outros que possuem, na verdade, um interesse dissoante do que é o interesse da Polícia Federal, que é uma polícia de Estado e não de governo. E nós temos aí também diversos outros casos que impedem de nós mesmos realizarmos o nosso trabalho, como, por exemplo, na época da eleição, eu ainda não era deputado, mas eu fiz um vídeo, né? Olha, quando seu filho chegar em casa, depois a droga ser liberada, né, com os olhos vermelhos, faz o L. Depois que o aborto ser liberado, faz o L. E eu tomei uma multa de R$30 mil pelo Tribunal Superior Eleitoral por fake news. E agora nós vemos que o Lula, ele não somente colocou 2 ministras, né, favoráveis ao aborto, mas agora, né, tem feito diversas tentativas para poder legalizar aqui a morte de crianças no ventre aqui no nosso país. Nós temos o STF legislando a respeito no que diz ao porte de drogas, ou seja, na verdade, eles deveriam me indenizar, né? Por ter falado a verdade, eles terem me multado e agora tudo, de fato, aí está se cumprindo. E com relação, por exemplo, né, a este PL da censura que foi feito através de resolução do TSE, eu fiz um projeto de decreto legislativo, né, um PDL, para poder sustar essa resolução do TSE. Ele ainda não foi publicado, então está pendente de publicação ainda no Diário Oficial do Tribunal, mas já deixamos tudo pronto para quando isso acontecer, se Deus quiser, ser pautado isso em plenário para derrubar essa decisão do TSE. Mas, obviamente, isso depende do presidente da Câmara. O meu PDL já tem mais de 60 coautorias de outros deputados, e é assim que nós, infelizmente, né, estamos caminhando, fazendo aquilo que é possível. Mas, de fato, hoje aqui no Brasil, o Poder Judiciário tem acumulado muito poder, assim como também o Poder Executivo, e cada vez mais a gente vê que a ditadura que nós tanto avisamos no período eleitoral está se concretizando, até mesmo porque, na Venezuela, o primeiro passo que se fez, né, de uma ditadura mesmo, foi o total controle, né, sobre o judiciário, sobre a Suprema Corte. E a partir disso, a Venezuela, de fato, se tornou cada vez mais ditatorial. Então, nós, deputados, né, nos sentimos no dever de representar. Eu sempre digo isso aqui, de que não tenho receio de sofrer essas consequências. Pelo contrário, eu sei da minha responsabilidade, sei o que está por vir, mas, obviamente, é uma luta que exige diversos sacrifícios, e uma luta injusta e assimétrica, né? Eles possuem tudo e nós não possuímos nada. O Lula possui a máquina do Estado em suas mãos para poder votar. Está precisando de voto? Dá-lhe emenda no bolso dos deputados. Está precisando ignorar as mortes dos Yanomamis, ignorar as queimadas recordes que estão acontecendo na Amazônia, dá um pouco de dinheiro ali para as mídias e todo mundo se torna escravo. Inclusive, a própria mídia já não pode mais fazer qualquer pergunta para o presidente da República, porque se pergunta para ele sobre a manifestação,
os próprios jornalistas vaiam a jornalista que fez essa pergunta e ainda mais o Lula se esquiva e não responde as perguntas, ou seja, nós estamos vivendo em uma república totalmente falsa e uma democracia mais falsa ainda. Esse é o cenário, infelizmente, que nós temos hoje da república aí chamada Brasil. E a auditoria resulta na apreensão de celulares e afastamento temporário de diretores da Petrobras. É isso mesmo. O Tribunal de Contas da União está atualmente investigando uma auditoria da Petrobras, conduzida pela renomada consultoria global KPMG, que apontou possíveis irregularidades cometidas por William França e Sérgio Caetano, 2 diretores da gigante petrolífera. A controvérsia gira em torno de um contrato assinado no final de 2023 com a Unigel, a maior produtora de acrílicos e estirênicos da América Latina, que poderia ter resultado em um prejuízo estimado em 487 milhões para a Petrobras, conforme reportagem do jornal O Globo. O acordo em questão, orçado em 759 milhões, tinha como objetivo a industrialização, armazenagem, expedição, faturamento e suporte pós-venda de ureia e amônia nas instalações de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, localizados em Sergipe, na Bahia, que estavam sob locação para a Unigel desde 2019. A investigação do TCU, além de focar no contrato em si, também examina 3 denúncias adicionais contra França e Caetano, que supostamente exerceram pressão sobre equipes técnicas para a aprovação do acordo. Durante o processo, os celulares dos diretores foram apreendidos e a KPMG sugeriu temporariamente afastá-los de suas funções até a conclusão do inquérito. A maioria dos brasileiros acredita que STF incentiva a corrupção. Pesquisa do Instituto Quaest mostra a visão da população sobre a Lava Jato. De acordo com a pesquisa do Instituto Quaest para Genial Investimentos, 74% dos brasileiros acreditam que o Supremo Tribunal Federal incentiva a corrupção ao anular punições da Operação Lava Jato a empresas. A Força-Tarefa da Polícia Federal da Lava Jato completará 10 anos em meio a decisões do STF que revisam a operação, suspendem multas de acordos de leniência firmados com empresas, questionam provas e anulam condenações. A percepção de que o STF incentiva a corrupção é maior entre os homens, 79%, do que entre as mulheres, 70%, e também é maior entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022, 85%, do que entre os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 68%. A pesquisa também revela que 70% dos eleitores que dizem ter votado nulo em 2022 acreditam que o STF incentiva a corrupção ao reverter as decisões da Lava Jato. Essa percepção negativa sobre decisões do STF supera o percentual de entrevistados que acham que a Lava Jato ajudou a combater a corrupção no país, que é de 49%. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.